Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do minicurso Introdução aos Estudos de Gênero e Sexualidade, realizado pelo INSERT, Núcleo pela Diversidade Sexual de Gênero da Unimontes, um projeto ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Essa é nossa terceira aula do minicurso, mas ela é já mas ela é ainda, na verdade, a primeira aula virtual, né? Nós estamos aí nesse momento de quarentena, né, com as atividades restritas ao teletrabalho, ao trabalho à distância, né? E aí, durante a segunda quinzena de março e a primeira de abril, nós ficamos parados, né, esperando para ver aí o que ia acontecer, mas agora estamos de volta, porque talvez a gente não sabe quanto tempo pode durar ainda, né? Então, a gente do INSERT decidiu manter o minicurso, né, agora na sua versão virtual, para que todo mundo pudesse acompanhar um pouco discussões de gênero e sexualidade, né? Principalmente pensando naquelas pessoas que estão também ainda em teletrabalho, né, os mestrandos, os doutorandos, as pessoas que estão pensando em fazer um projeto de pesquisa, né, ou para pessoas que estão precisando de ajuda teórica, né, principalmente para balizar as suas práticas, a sua militância, né. Então, por isso nós decidimos trazer aqui de volta o nosso minicurso na sua versão virtual. Então, assim, a primeira aula nossa tinha sido sobre a história da sexualidade do Foucault, né? Na verdade, isso aqui é a quarta aula, desculpa, eu falei errado, né? Nós tivemos duas aulas sobre o Foucault e uma aula sobre a Butler, né? Então, na verdade, digamos assim, o terceiro tópico, mas não a terceira aula, né? A quarta aula é essa. Então, tivemos duas aulas sobre a história da sexualidade do Foucault e tivemos uma aula sobre uma parte do Problemas de Gênero da Judith Butler, né? Hoje a gente vai estar trabalhando, começar a trabalhar esse livro aqui, que é o Texto Junk, do filósofo espanhol Paul Beatriz Preciado, né? Esse é um livro bastante importante para os estudos de gênero e sexualidade, nesse viés pós-estruturalista. Como eu falei bastante nas outras aulas, os estudos de gênero e sexualidade, eles são uma área já bastante ampla, né? Então, ainda que esse minicurso tenha esse nome que parece super generalista, né? Introdução aos estudos de gênero e sexualidade, na verdade, ele é uma introdução aos estudos de gênero e sexualidade, principalmente de viés pós-estruturalista, né? Porque existe toda uma tradição. Olha o gato entrando aqui. Esse é o George. Os gatos talvez às vezes façam intervenções aqui. Porque existem uma ampla tradição. George, chega um momento que não dá. Chega uma ampla tradição. Existem muitas tradições, né? Por exemplo, uma tradição mais marxista que nós não vamos estar abarcando aqui. Então, assim, o Preciado, ele é um homem transgênero, né? Suas primeiras publicações até no Brasil, né, eram como Beatriz Preciado, quando ainda era ele se identificava como uma mulher lésbica, né? E esse livro, tanto que um dos livros que primeiro foram lançados dele aqui foi o Manifesto Contrasexual, que é um livro bastante interessante também, né? Mas que nós decidimos não trabalhar nesse minicurso, pensando em relação ao tempo e que hoje em dia o Texto Junk é um livro mais importante do Preciado, né? Mas o livro Manifesto Contrasexual foi amplamente conhecido aqui, nesse meio, né, nessa área, como sendo a Beatriz Preciado, a autora, né? E o Texto Junk, que é um livro posterior, ele é interessantíssimo, porque ele não é apenas uma reflexão teórica, mas ele também é um relato
de uma experimentação físico-químico-identitária, né? Então, assim, esse nome, testo-junkie, é uma referência ao vício em testosterona, né? Então, testo de testosterona e junkie de viciado, né? E ele é um livro, ao mesmo tempo que ele é um livro teórico, ele também é um livro autobiográfico, né? Ou de uma autoficção, né? Porque não necessariamente há essa necessidade de ser absolutamente fiel aos fatos tal como eles foram, né? Como também se fosse possível ter essa exatidão. No livro, né, que é um livro bastante grosso, né, os capítulos eles são ordenados de forma a ter um capítulo que seja mais dessa autobiografia ou autoficção, e outro capítulo que é um pouco mais teórico, um ensaio, né, mais tradicional de uma dissertação acadêmica, né? Mas é claro que às vezes esses gêneros se misturam, né? São linhas gerais, né? E esse livro ele foi escrito, né, nesse momento em que o Preciado estava também passando por esse processo de transformação farmacopornográfica, como ele próprio faria, né, do seu corpo, né, e no qual ele se tornou realmente, né, se identifica agora como um homem trans, né. Esse livro, ele também é bastante importante para nós aqui, porque ele é um livro em que vai ser apresentada de forma mais ampla e detalhada um conceito importantíssimo do Preciado, que é esse conceito de regime fármaco-pornográfico, né? Fármaco, né? Farmácia, né? Fármaco-pornográfico, que vai ser uma espécie de continuidade do projeto Foucault, né, desenvolvido lá no Vigiar e Punir, e depois na História da Sexualidade ele continuou esse projeto, né, em vários outros cursos dele, né, dados na Sorbonne, etc., que a gente tem aí contato, como Os Anormais, diversas outras publicações dele, né, O Governo dos Vivos, que tem relação com isso, mas que a gente acaba, né, utilizando às vezes de forma mais sistemática, o Vigiar e Punir e a História da Sexualidade no volume 1. Né. Lá, nesses dois livros, o Foucault faz uma diferenciação mais detalhada, ele apresenta, né, e faz uma diferenciação do que seriam os regimes soberano e o regime disciplinar. Né. A gente trabalhou um pouco isso nas últimas aulas. Lembrando aqui vocês um pouquinho, né, que eram isso para o Foucault. O regime soberano é aquele que vai estar em funcionamento principalmente no antigo regime, né, ligado à forma de controle dos corpos e da vida, né, a partir da fundação dos Estados Nacionais, né, concomitante com a colonização das Américas, né, e o estabelecimento das colônias ultramarinas, né. Esse tipo de governo, né, de Estado, e o controle que ele exercia sobre as pessoas que estavam sob sua égide, né, era um controle que se dava por um regime de funcionamento. Né. Então, esse regime ele não diz respeito a algo oficial do Estado que estava lá, né, escrito em algum lugar. Não, diz respeito a um regime de funcionamento, né, a um conjunto de mecanismos que atuam de uma determinada forma para se obter o controle dos corpos, né? Então, um conjunto de estratégias que vão numa mesma direção, isso forma um regime, né? Essa é uma categoria analítica do Foucault, isto é, ele está analisando a história a partir dessa categoria, não era uma categoria que foi produzida naquele momento histórico, né? Então, essa categoria do poder soberano,
algumas das características dela eram um poder massivo, né, então que ele se apresenta de forma grosseira, mais pesada, digamos assim, sobre o objeto do qual ele exerce o poder, como assim massivo e pesado, né? Que é um poder que funciona um pouco pela chave do tudo ou nada, né? Do controle absoluto, mas um controle absoluto que se dá em termos muito simples, de sim ou não, né? Então, por exemplo, o poder de vida e de morte do Estado sobre os seus cidadãos, né? Não havia todo um aparato minucioso para decidir, para controlar de forma precisa, por exemplo, o poder do soberano, né? O soberano, o Estado muitas vezes estava submetido, né, aos caprichos, por exemplo, de um soberano. É claro que não é tão simples assim, né? Que um soberano não poderia fazer o que ele quisesse, né? Mas em contraposição com o poder do regime disciplinar, né, que seria principalmente a partir da segunda metade do século XVIII e do século XIX, em que a gente tem essa constituição dos estados democráticos, né, e os estados democráticos, eles passam a funcionar a partir de uma divisão dos poderes, né, e uma multiplicação dos poderes, e esses poderes passam a atingir as pessoas, os corpos, né, o controle dos corpos se dá de forma mais distribuída e capilar. Então, dificilmente alguém vai estar numa posição, né, que vai poder exercer o poder soberano, né. É claro que ainda existem isso, né, a gente vai poder dizer lugares que isso ainda existe, mas não é a forma principal de funcionamento do Estado, né. Não é um soberano que vai ditar o que vai ser, o que não vai ser, de acordo com o seu desejo ou com o seu capricho, né? Então, essa é a característica do poder soberano, né? Então, é claro que isso se multiplicava nas outras hierarquias de poder da sociedade, né? Então, assim, se o rei era o soberano máximo, né, haveriam também aqueles que estavam submetidos a ele, mas que, por sua vez, tinham poder sobre aqueles que estavam submetidos a si mesmos e por aí vai, né? Descendo numa pirâmide de hierarquia, onde cada um tinha um poder sobre o outro, né? E que a gente pode pensar até na questão micro, né, da família, como uma relação entre homens e mulheres também funcionando por meio desse regime soberano. Isto é, muitas vezes, salvo algumas exceções, os homens tinham poder de vida ou de morte sobre as suas mulheres, né, e sobre seus filhos, né. Então, eu sempre lembro que até bem pouco tempo atrás no Brasil, né, um homem poderia matar a sua mulher em defesa da honra, né, e isso não seria, não teria maiores consequências para ele, né. Então, isso é bem diferente, por exemplo, do direito, né, num regime disciplinar, né, mais típico dos estados democráticos, em que, idealmente, né, uma pessoa não pode ter a vontade de uma pessoa, por exemplo, em tirar a vida de uma outra por algum motivo qualquer, né, não passa por ela mesma, né, não está centrado nela. Esse poder está distribuído, né, numa capa, numa teia de poderes, né, onde aí se inclui as instituições, o direito, né, o Estado ele é muito mais capilar, né, e um indivíduo sozinho não poderia tomar esse tipo de decisão sem ter consequências graves sobre si mesmo, né? E aí que, no regime disciplinar, que o Foucault vai descrever em detalhes, a gente encontra principalmente uma multiplicação dos mecanismos de controle, né? Então, essa é uma das características principais. E essa multiplicação dos mecanismos de controle, né, que eu estou chamando aqui também de capilaridade, ele faz com que haja uma vigilância sem precedentes, né, que não havia, por exemplo, no regime soberano. Então, enquanto no regime soberano, o poder ele se dava de forma maciça, mas ele também era um pouco cego, um pouco burro, digamos assim. Em que sentido, né? De que ele desejava obter o poder, ele desejava o soberano, ele deseja um resultado, mas ele não está muito preocupado na forma como esse resultado vai ser obtido, né?
ou nos meios que a pessoa que está submetida a você vai utilizar para conseguir aquilo que você quer dela, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na forma como se dava a organização do Brasil colonial, entende? Cada senhor de engenho, por exemplo, né, vamos pegar aqui a questão mais dos engenhos do Nordeste, ali no século XVII, né? Cada senhor de engenho, ele não tinha que prestar contas exatamente do que ele fazia na sua casa, do que ele fazia com seus escravos, né? Ele era como um senhor, né? Então, ele, em comparação com o Estado, né, português, com a coroa, ele tinha uma relação que era soberana, né? Ele tinha que pagar os tributos, ele tinha que fazer, ocupar a terra, enfim, toda a lista de exigência do que deveria ter sido feito. Agora, como que ele fazia era problema dele, né? Da mesma forma, por exemplo, o serviço, vamos pegar aqui coisa da família, as relações de gênero, né? O homem tinha um poder dominador sobre as mulheres, né? Mas ele mal sabia como que era a vida das mulheres. Ele não tinha uma consciência plena dos detalhes, dos momentos cotidianos da vida de uma mulher, né? Então esse poder era aquilo, ele queria um resultado, esse resultado tinha que aparecer, e se ele não tinha esse resultado da forma como ele queria, ele tomava, fazia força ou violentava, né? Era isso, essa coisa maciça, né? Mas ao mesmo tempo, na hora que você não está frente ao soberano, você está livre, ou você está mais livre, né? Para Foucault não existe muito essa ideia de liberdade, né? Essa é uma ideia mais marxista. Na hora que a gente entra na trama Foucaultiana, o termo liberdade ele é mais complicado, né? Porque você nunca está completamente livre, você está sempre ligado a algum tipo de determinação, né? E a autonomia é mais relativa do que, por exemplo, numa linha mais marxista. Mas depois a gente discute mais isso. Então, o que acontece? Você não está na pista do soberano, você não está sendo controlado naquele momento diretamente por ele, né? E você pode ser mais livre, isto no momento que... e vamos pegar, acho que talvez seja fácil de visualizar, na questão microfamiliar, né? Um pai que seja autoritário, né? Que seja ainda um resquício de um regime soberano. Aquele pai que diz, esta é minha casa, eu mando aqui, né? E que pode eventualmente, inclusive, bater na mulher, bater nos filhos, né? E que quer as coisas do jeito dele, né? Esse tipo de pai na família, ele exerce um poder muito forte no momento que ele está ali. Mas no momento que ele não está, né? É aquilo. O gato sai, os ratos fazem a festa, né? Muitas vezes é aquilo. Pode brincar na rua? Pode, enquanto seu pai não chegar. Ah, meu pai tá chegando. Então, né, meu pai não era assim, mas eu conheci muita gente que tinha pais assim, né? Então a gente sabia, o momento que eu poderia brincar com fulano, com Beltrano, né? Era o momento em que o pai dele não estava em casa, né? Então, olha como o poder soberano, ele deixa essas margens, né? É claro que, assim, ainda controlava o comportamento, nem que fosse pela via do tenho que fazer isso enquanto meu pai não está, né? Mas não controlava as minúcias do gesto, né? Que essa palavra é do gesto, né? Que a gente até trabalhou bastante, né? Sobre como a Butler vai desenvolver isso, né? Do Foucault é muito importante a questão da minúcia, né? Da divisão e do controle de cada gesto, né? Isso não está no poder soberano, né? Então, por exemplo, o pai soberano que quer o filho em casa, né? Então, não vai, filho meu não fica na rua, né? Agora, o que o filho está fazendo em casa, muitas vezes ele não está nem sabendo o que o filho está fazendo, o que importa é que não está lá na rua, né? Então, não há esse controle detalhado dos gestos. Enquanto no regime disciplinar, o que acontece? O poder, ele não se dá dessa forma tão arbitrária e tão cristalizada, às vezes, numa figura. Ele se dá de forma capilar. Porém, ele aparece o tempo todo, né? Então, assim, vamos supor, um pai que está mais ligado ao regime disciplinar, né? Ele educou tanto o seu filho, digamos assim, que o filho pensa ele próprio já exercendo controle sobre si mesmo sem a necessidade do pai estar lá, porque é natural para ele exercer aquele controle sobre si mesmo, né? Então, por exemplo,
uma criança brincando na rua, né, a partir de um regime disciplinar, ela já tem o seu corpo todo controlado, né? Esse corpo ele já foi pedagogizado, né? Ele já é um corpo que foi, em detalhes, estruturado pela via tanto da educação em casa como da educação escolar, né? Então ele vai agir já sobre determinadas regras, né? Coloca, por exemplo, a diferença, coloca crianças de classe média, nem sei se hoje em dia a gente vê tanto assim crianças brincando na rua, né? Mas enfim, eu tô lembrando aqui um pouco da minha infância, né? Eu não sei se ela é válida ainda para os dias de hoje, provavelmente não, mas enfim. Vamos pensar, pelo menos ali na década de 80, né? Crianças brincando na rua. Se você colocava crianças de classe média, que elas tentavam fazer grande parte das vezes, né? Elas tentavam fazer jogos estruturados, que eram jogos estruturados que foram ensinados a elas nas escolas, né? Então vamos brincar de queimada, né? Ou mesmo o futebol, ou qualquer brincadeira, aquela brincadeira que já segue toda uma estrutura de regras, né? As regras já estão incrustadas na criança, entende? Você dá liberdade para a criança e a criança faz o quê? Um jogo com regras. Olha isso. Olha o poder disciplinar. Entende? Enquanto que se a gente fosse pensar, por exemplo, em crianças da periferia, talvez não houvesse essa estruturação das regras dos jogos. Entende? E fosse um outro brincar, enfim, diferente, que pudesse envolver uma exploração, que pudesse envolver, inclusive, coisas que são consideradas impróprias para a criança, né, sei lá, teor sexual, coisas que o regime disciplinar torna higienizado e distante, né, hierarquizado e colocado em todas as suas caixinhas, né. E o regime disciplinar, né, se a gente for pensar de forma política mais ampla, ele vai estar pulverizado também nessas instituições, né, não só as instituições físicas, né, mas as grandes instituições até simbólicas, né. Então você passa a ter o predomínio de uma religião que também não é uma religião que diz sobre o que vai ser, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e a punição que vai acontecer sobre isso, né, como no regime soberano, mas é uma religião que diz como exatamente as coisas devem ser feitas. Ela não diz, entende o que deve ser feito, ela diz como deve ser feito, né? E esse como inclui inclusive o pensamento, né, a sua atitude mental, né, é um domínio muito mais corporificado, né, muito mais incorporado, né? Então a gente até viu isso lá na Butler também, né, sobre como vem esse conceito de corpo. É um conceito que envolve essa corporificação, né? É a corporificação do social, não é um corpo biológico primário, né? Mas é aquilo que do social a gente entende, né, como sendo as possibilidades do nosso corpo. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem também mandar uma mensagem, me interromper e aí fazer uma pergunta. Então, assim, esse foi um resuminho, né, do que foi até aqui, um pouco, né, a questão do regime soberano e do regime disciplinar. Aqui, nesse capítulo 2 do texto Jung, né, o primeiro foi um capítulo mais autobiográfico, Preciado, ele vai lançar as bases, né, do que será esse conceito dele do regime farmacopornográfico, que seria uma nova forma de controle dos corpos, que não seria mais o regime soberano e nem o regime disciplinar, né? Então, ele vai ter diferenças, né, diferenças sociais. Então, não é uma invenção do Preciado que diz respeito né, a uma... Igual o Foucault, ele é uma categoria analítica, né? Em nenhum momento a nossa sociedade está se pensando claramente com esses termos, né? Então é uma categoria analítica que ele está usando aqui para tentar compreender qual é
a especificidade do nosso tempo, né? E esse nosso tempo, ele diz respeito principalmente a depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, seria, para facilitar, né, numa divisão histórica, seria, assim, principalmente ali, né, se a gente for pensar no regime soberano, né, principalmente, sei lá, entre o século XVI e a primeira metade do século XVIII, né, até 1750, aí de 1750 até 1950 seria o regime disciplinar, né, e ali, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da década de 60, gatinho vindo na cola, na década de 60 é que a gente começa a ter propriamente os elementos do regime farmacopornográfico, né? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero começar lendo um grande trecho do texto, né? Porque depois dessa introdução, talvez vocês consigam, né, quem leu o texto, mas mesmo quem não leu vai ler ainda, consiga ver o porquê dele começar o texto com uma grande enumeração histórica, né? Então ele vai começar a falar sobre datas e sobre eventos, né? E sobre inovações tecnológicas, o primeiro isso, o primeiro aquilo, né? Qual que é o objetivo dele? É que vocês vejam que ele está juntando dados que mostram que houve uma transformação qualitativa do mundo e, em especial, da forma como é feito o controle das subjetividades dos corpos, né? Que são para ele a mesma coisa, subjetividade e o corpo, né? Sim. Só um minutinho. Você falou de ler um trecho, né? Eu posso projetar aqui, fica você numa janelinha e o trecho na outra. Se você me falar no material que os meninos postaram, qual que é a página, tá? Ah, legal. Então, ó, a gente vai ler da página... eu quero começar no final da página 26. Peraí que tem gente aqui. O final é o poder não se localiza, é isso? Apenas no corpo. Da página 26. O meu no entanto, é possível esboçar... Ah, tá, peraí. Aqui está diferente a numeração, mas eu acho. Pode ser que estejamos com outra... Não, é porque aqui foi escaneada a pé. No entanto, é possível esboçar um novo mapeamento, é esse? Sim, isso mesmo. Ótimo. Aí, a partir daí, a gente vai ler uns trechos, eu vou pular uns trechos, aí você pode ir passando, se for o caso. Assim, conforme eu for lendo, você consegue fazer isso? Claro, agora mesmo, entendeu? Vou projetar aqui, você vai ver. Tá bom. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, legal. Eu estou conseguindo ver. Só acho que talvez tivesse que ficar mais perto, né? Talvez diminuir essa janelinha que está aí, o Adobe Export. Ah, tá. Ampliar, né, na verdade, deixa eu ver se eu consigo. Quer ver? Melhorou? Melhorou. Eu vou passando. Tá. Então, ó, primeiro eu vou ler esse trecho, que é onde ele está anunciando, né? Antes disso, no texto, ele estava falando sobre a coleção de carros do pai dele, e tem uma reflexão ali mais autobiográfica, né? Mas é aqui nesse parágrafo que ele vai começar a parte teórica propriamente dita. Aí ele diz assim: no entanto, é possível esboçar um novo mapeamento das transformações da produção industrial durante o último século, usando como eixo a gestão política e técnica do corpo, do sexo e da sexualidade. Em outras palavras, hoje é filosoficamente relevante realizar uma análise somatopolítica da economia mundial. No parágrafo anterior, ele tinha falado do Fordismo. Falta isso para entender esse parágrafo, né? Então ele estava falando que foi muito importante, né, essa análise do Fordismo, né, se a gente for pensar aí, principalmente na primeira metade do século XX. Porém, na segunda metade do século XX, não é mais o Fordismo que está dando as cartas, digamos assim,
né? E aí, por isso que ele vai falar que vai ser preciso fazer uma outra análise, né? Houve transformações na produção industrial, entende? Houve transformações. Que transformações foram essas, né? E olha, notem aí também que nesse trecho do realizar uma análise somatopolítica da economia mundial, o Preciado também, ele já dá um pouco uma dica do que vai ser todo o livro dele, né? Que é uma junção da somatopolítica, que é um conceito Foucaultiano, né? Então, até na nota está ali o Foucault, e aí, a noção de economia mundial é a noção de economia mundo do Emmanuel Wallerstein, né? Filósofo ou sociólogo norte-americano, né, que vai estar muito ligado à crítica da globalização, né, que é bastante utilizado por outros teóricos decoloniais, né. Então o Foucault, ele está ali fazendo esse casamento, né, o Preciado faz esse casamento do Foucault com o Wallerstein, né. É claro que assim são muitos outros autores além do Wallerstein, né, o Wallerstein não tem a mesma importância que o Foucault tem para o Preciado, digamos assim, mas ele vem como um símbolo, né, dessa análise que é uma análise do sistema mundo global, né, que vai ser uma análise típica, por exemplo, do pensamento decolonial. Então, o Foucault ele já dá esse passo, né, bastante importante para um pensamento que é um pensamento globalizado, né, uma crítica globalizada, né, e mais alinhado ao pensamento decolonial em todas as suas formas, né. Ele não faz análises, né? Ele não faz referência aqui no livro a muitos autores específicos do pensamento decolonial, mas faz a um ou a outro e está no pano de fundo, né? Então, é bastante importante isso, essa junção. Aí, vamos lá. De uma perspectiva econômica, a transição para um terceiro tipo de capitalismo, depois dos regimes escravista e industrial, está geralmente situada em torno dos anos 70. Mas o estabelecimento de um novo tipo de governo do ser vivo emerge das ruínas urbanas, psíquicas, fisiológicas, ecológicas da Segunda Guerra Mundial, ou no caso da Espanha, da Guerra Civil, né? Então, olha só, um terceiro tipo de capitalismo, depois dos regimes escravista e industrial. O regime escravista aí, você pode fazer um paralelo com o regime soberano do Foucault e o regime industrial com o regime disciplinar do Foucault, né? Então, vai vir esse terceiro tipo, né? Que ganha força na década de 70, mas desde a Segunda Guerra Mundial já está atuando. Mas vocês perguntarão, como o sexo e a sexualidade chegam a se transformar no centro da atividade política e econômica? Porque o Foucault o Preciado vai colocar aqui o sexo e a sexualidade como um centro. Essa é uma das partes mais polêmicas, né? Diversos pesquisadores e pesquisadoras não vão concordar com a visão do Preciado por causa dessa centralidade do sexo, né? É uma segunda crítica. Por exemplo, o Freud já foi muito criticado por isso, né? O Preciado também está sendo, né? Mas ele vai depois dizer o porquê, né? Sigam-me. As mudanças do capitalismo a que vamos testemunhar se caracterizarão não só pela transformação do sexo, do gênero, da sexualidade, da identidade sexual e do prazer em objetos de gestão política da vida, como Foucault já havia intuído em sua descrição biopolítica dos novos sistemas de controle social, mas também pelo fato de que esta gestão em si mesma será levada adiante por meio das novas dinâmicas da tecnologia do capitalismo avançado, da mídia global e das biotecnologias. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos investiram mais dólares na pesquisa científica sobre sexo e sexualidade do que qualquer outro país ao longo da história. A aplicação de vigilância e biotecnologias para governar a sociedade civil começou no final da década de 30. A guerra era o melhor laboratório para moldar o corpo, o sexo, a sexualidade. As tecnologias necropolíticas da guerra progressivamente se tornarão indústrias biopolíticas para a produção e controle de subjetividades sexuais, né? Então, assim, o que ele disse aqui, né? A gente precisa ler mais para entender o argumento todo, mas você vai não ler muito sem analisar, né? Ele vai dizer, olha, Foucault acertou em muitas coisas, tal, no que ele estava falando, mas tem algo de novo acontecendo, né? E esse algo de novo ali, ó, durante a Guerra Fria, né, houve um investimento maciço dos Estados Unidos, né? E principalmente com relação à guerra. Esses investimentos
em relação à guerra, eles também foram transformados, né, então, em investimentos de controle da subjetividade. Então ele passou de uma necropolítica para uma biopolítica, né? Mas olha como a necropolítica, que é o controle da morte, e a biopolítica, que é o controle da vida, elas estão interconectadas, né? Então a guerra está ali, né? Estados Unidos estava na Guerra Fria, um investimento maciço, né? Mas não só dos Estados Unidos, né? A gente vai encontrar esse investimento em vários outros lugares do mundo. E dessa necropolítica vai para a biopolítica. Então vamos continuar lá. Pensemos simplesmente que o período entre o começo da Segunda Guerra Mundial e os primeiros anos da Guerra Fria constitui um momento sem precedentes de visibilidade das mulheres no espaço público, assim como a emergência de formas visíveis e politizadas da homossexualidade em lugares tão inesperados como, por exemplo, o Exército Norte-Americano. Ao lado desse desenvolvimento social, o macartismo dos anos 1950 adiciona à luta patriótica contra o comunismo a perseguição da homossexualidade como uma forma de antinacionalismo, ao mesmo tempo em que exalta os valores familiares do trabalho masculino e da materialidade doméstica. Inaugura-se no Ocidente, então, dezenas de centros de pesquisa sobre sexualidade como parte de um amplo programa de saúde pública. Enquanto isso, os arquitetos norte-americanos Ray e Charles Eames colaboram com o exército norte-americano na fabricação de pequenas talas de madeira compensada para sustentar braços e pernas mutilados em combate. Poucos anos depois, utilizarão o mesmo material para construir os móveis que caracterizarão o design leve da arquitetura norte-americana descartável. Esse ponto aqui é bastante importante, né? Então, ali o que ele estava falando antes não é muito diferente do regime disciplinar, né? Então, o controle dos corpos, mesmo a visibilidade das mulheres da homossexualidade e tal, isso ainda tem a ver com o regime disciplinar. Mas aí, de repente, começa a vir aqui uma transformação, né? E aí que ele começa a dar nomes aos bois, né? Então, o primeiro nome aos bois que ele dá é esse dos irmãos Eames, né? Lá, os arquitetos norte-americanos, que eles construíram coisas para a guerra, né? Próteses, e aqui a gente já sente o primeiro cheiro da Donna Haraway, né? A Donna Haraway é assim, talvez uma das autoras sem as quais Preciado não teria escrito o que escreveu, né? Que tem lá o Manifesto Ciborgue, mais diversos outros trabalhos, né? A Donna Haraway. A gente sente o primeiro cheiro, que esses irmãos, eles criaram lá essas pequenas talas de madeira para pernas mutiladas, que depois vão virar objetos cotidianos do design, né? E aí, puxa, aconteceu alguma coisa aqui? Sumiu a tela? Nós continuamos te vendo. Vocês estão conseguindo ver o livro? Não estão conseguindo? Eu não estou mais vendo o livro. Ah, tá. Vou tentar fechar e voltar, então. Só um minutinho. Tá bom. Voltou. Vou continuar, então. Aqui, ó. Em 1941, não, antes disso, né? A gente acabou ali na norte-americana descartável, né? Agora vai entrar um dos aspectos centrais da análise do Preciado, em que ele é incrível, assim. A gente encontra em poucos autores análise que ele vai anunciar aqui, mas que ele vai desenvolver melhor no decorrer do livro. Durante o século XX, a invenção da noção bioquímica do hormônio e o desenvolvimento farmacêutico de moléculas sintéticas para uso comercial modificaram radicalmente as noções arraigadas de identidades sexuais tradicionais e patológicas. Em 1941, as primeiras moléculas naturais de progesterona e estrogênio foram obtidas a partir da urina de éguas grávidas, Premarin, e logo depois hormônios sintéticos, norepinefrina, passaram a ser comercializados. Essa análise
que o Preciado faz dos hormônios, né? Ele vai fazer, ele tem um capítulo só sobre a questão da pílula que é incrível, né? Mas é bastante importante porque ele vai trazer um elemento que estava um pouco esquecido, né? Ou talvez subvalorizado nos trabalhos anteriores, né? Da sua tradição. Se a gente for pegar aqui os dois principais, que vão ser o Foucault e a Butler, né? Então, vai haver, a partir dessa invenção do hormônio, né, que ele coloca aqui, olha, em 1941 foram as primeiras moléculas, né? Depois ele vai dar outros dados, outras datas de uma utilização mais em larga escala disso, né, que vai acabar sendo ali na década de 70, né? Mas olha só, a partir desse momento, o gênero e a sexualidade, eles deixaram um campo disciplinar propriamente, né? Deixaram o campo soberano do pode ou do não pode, do faço o que eu quero, deixaram o campo disciplinar do faça como eu quero, e vai entrar num outro campo, que é o campo em que você não precisa nem de uma ordem, você pode dar uma pílula. E a pílula vai realizar no organismo o controle que já dispensa, por exemplo, a questão da punição espetacular do poder soberano, ou então um pequeno regime de punições e gratificações do regime disciplinar. Entende? Aqui é um ponto central. Mas vamos lá. Eu vou ler agora, a partir daí, né? Não sei se o Marcelo vai conseguindo acompanhar, eu não vou ler cada parágrafozinho, não. Né? Eu fiz umas anotações aqui que eu vou ir pegando uns trechos, né? Então, ela vai falar sobre que nesse mesmo ano, o George Henry foi o primeiro estudo demográfico sobre desvio sexual, o sexo variante. Depois vem os relatórios Kinsey, em 1948 e 1953. Né? Então, não sei se vocês lembram do relatório Kinsey, né? Ele é muito importante, que foi a partir dele que foi popularizado, digamos assim, a noção de um contínuo entre a heterossexualidade e a homossexualidade, né? Não como coisas que são totalmente contrárias, né? Mas ele fez um estudo lá muito vasto, né? Com dados de norte-americanos, e chegou à conclusão de que poucos norte-americanos eram heterossexuais exclusivos ou homossexuais exclusivos, né? Que era uma curva normal, que grande parte das pessoas era bissexual, né, ou apresentavam esses desejos, ainda que não se realizassem na prática, né. Só que aqui mostra todo um mapeamento, né, o relatório Kinsey, a gente pode ver vários problemas dele, né, o foco aqui é a questão de um grande mapeamento feito pela ciência dessas minúcias, né. Em 1957, o psiquiatra norte-americano John Money cunha o termo gênero, diferenciando do tradicional termo sexo, para denominar o pertencimento de um indivíduo a um grupo de comportamento e expressão corporal, culturalmente conhecido como masculino ou feminino. É a famosa afirmação de Money de que é possível, usando técnicas cirúrgicas, endocrinológicas e culturais, mudar o gênero de qualquer bebê até os 18 meses. Né? Lá no Manifesto Contrasexual, o Preciado trabalha bastante essa questão do Money. Né? Então, o John Money, esse psicólogo aí, né, tem vários estudos, né, contando essas histórias, né, tem casos em que ele faz essa tentativa de controlar, digamos assim, o gênero, não importando o sexo da criança, né, e ele é bastante problemático, né, lá vocês podem encontrar uma crítica muito mais profunda do Money no Manifesto Contrasexual, mas o fato é que vem primeiro, olha, da medicina, né, pedopsiquiatra, eles colocam aqui, na verdade que a formação dele é psicologia, que trabalhava no hospital, ele cunha o termo gênero, né? Então se o gênero passa a ser depois essa grande área de estudos que vai estar muitas vezes identificado ao feminismo, né? E é algo mais progressista, né? Que está, na verdade, na linha de frente de um
combate ao estereótipo e tal, né? Na verdade, o termo foi criado numa perspectiva bastante revolucionária do ponto de vista da transformação, mas conservador nos usos que isso vai ter, né? Em 1946 e 1949, tem a primeira cirurgia de faloplastia no Reino Unido. Em 1952, o soldado norte-americano George Jorgensen, né, que é transformado em Christine, a primeira transexual, que foi bastante noticiado. Entre 1950 e 1960, tem os primeiros tratamentos hormonais de mudança de sexo, né? Aí depois, no parágrafo seguinte, vem a invenção da pílula anticoncepcional. Esse parágrafo eu vou ler, que eu acho que ele já dá uma amostra, né? A invenção da pílula anticoncepcional, a primeira técnica bioquímica capaz de separar a prática heterossexual da reprodução, foi resultado direto do crescimento da experimentação endocrinológica e provocou o desenvolvimento do que poderia ser chamado, brincando com o termo de Eisenhower, de complexo industrial sexo-gênero. Em 1957, a Cereal Co. passou a comercializar a Enovid, primeira pílula anticoncepcional, a pílula, né? Produzida a partir da combinação de mestranol e noretinodrel. Inicialmente indicada para o tratamento de disfunções menstruais, a pílula foi aprovada para o uso contraceptivo 4 anos mais tarde. Seus componentes químicos logo se tornariam as moléculas farmacêuticas mais usadas na história da humanidade. Então, depois ele tem um capítulo que vai falar mais sobre isso, que é incrível, assim, né? Aí agora vai vir aqui uma outra coisa importante, né? Até aqui a gente viu coisas que estavam bastante ligadas a essa questão do corpo, ligado às próteses e ligado às substâncias, né? Então, ele estava dando dados mais para o lado do fármaco, né? Agora ele vai dar alguns dados para o lado do pornográfico, né? Vamos lá. A Guerra Fria foi também um período de transformação das regulações econômicas e governamentais no que diz respeito à pornografia e à prostituição. Em 1946, a prostituta e espiã Marthe Richard, então com quase 60 anos, convenceu o governo francês a declarar ilegais as maisons closées, o que acabou com a rede estadual de bordéis criadas na França no século XIX. Em 1953, Hugh Hefner fundou a Playboy, primeira revista pornô norte-americana vendida em bancas de jornal. Vou parar aí. Olha só. Quando a gente lê isso à primeira vista, a gente pode não ver o significado profundo que tem esse trecho, né? Qual que é o significado profundo que tem esse trecho? Ele indica uma grande transformação do regime disciplinar para o regime fármaco-pornográfico, né? Então, assim, olha, em 1946, o governo declara ilegal as maisons closées, isto é, havia um controle estatal sobre a prostituição na França, entende? Que era um controle detalhado, que é típico do regime disciplinar, né? Então, você não deixa no lugar da total clandestinidade, né? Essa relação com o que é oficial e com o que é clandestino, isso está, em geral, sob o regime soberano, mesmo na atualidade. O regime soberano não deixou de existir depois do final do século XVIII, né? Ele continua existindo. O regime soberano são as formas como o poder, às vezes, se exerce. E ele pode se exercer, muitas vezes, de forma soberana, né? Mesmo na atualidade. É que, assim, a gente faz essa divisão histórica para ver qual que é o poder, o regime de funcionamento do poder que está predominante, né? Mas, então, assim, se a gente for pensar na prostituição como algo proibido e algo que é clandestino, a gente está numa forma de controle que é a forma de controle do poder soberano. Na hora que a gente entra nesse regime das maisons closées da França, e a gente pode encontrar isso em outros lugares, a prostituição, ela está regulamentada, e essa regulamentação ela é típica do regime disciplinar. Agora, com a proibição dela, o que a gente tem não é uma volta pura e simples para até mais, Maria Fernanda. Não é uma volta pura e simples
pro regime soberano. Por quê? Porque ali, ó, logo depois, né, então já havia elementos que estavam levando para isso, mas logo depois a gente tem esse grande marco, que é a pornografia, né, a fundação da Playboy, a Playboy como um grande marco do pornô. A gente vai ter uma transferência daquilo que a gente encontra como uma regulamentação mais precisa do Estado, do regime disciplinar, a gente vai entrar por uma regulamentação muito mais ampla, na verdade, muito mais ampla não, uma regulamentação que se dá de forma menos oficial, né, mas com uma forma de controle bastante efetiva, que vai ser essa do controle dos grandes mercados mundiais, né, que a Playboy é um exemplo disso, né? Então, assim, quem de nós sabia das Maison Closé? Entende? A gente nem faz ideia disso, porque isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o Brasil, entende? Assim, isso era uma coisa da França, só quem é um francófilo talvez soubesse disso, entende? Eu nem fazia ideia que isso existia, porque isso não é importante para a gente, porque isso estava num outro regime de funcionamento da economia mundial, entende? Que ali está no controle do Estado sobre a sua população e as coisas que acontecem no seu país. A Playboy não há quem não conheça, entende? A Playboy ela já faz parte de uma outra forma de funcionamento do mundo, né? Essa forma globalizada. Então, para que você vai ficar controlando as casas de prostituição, digamos assim, né? Isso é uma coisa típica de um tipo de poder muito restrito regionalmente, se você pode ter um poder como o da Playboy. É claro que esses dois fatores não estão ligados na realidade lá, né? As pessoas não estavam conscientes disso, mas são marcos históricos que o Preciado está colocando para mostrar uma transformação nessa forma de regulação, né? Aí vai falar que aqui tinha Marilyn Monroe, que é uma utopia erótica. Aí fala, em 1972, Garganta Profunda com a Linda Lovelace, né? É um dos filmes mais vistos de todos os tempos. Então, a gente já entrou na década de 70 aqui, né? Com 600 milhões de dólares arrecadados. Isso é muita coisa, né? Então, o país passou em 1950 de 30 lançamentos para 2.500 em 1970, né? E aí ele vai vir aqui em seguida, né, nas próximas páginas, ele vai falar sobre um pouco do controle da ereção. Então, vai ter as varetas de plástico, né? Pode passar para a próxima página. Que esse Vitor ali pensou. Aí depois tem o marca-passo sexual, em 84. E aí, por fim, em 1988, já está bem tarde aqui, né? O Viagra, né? Aí ele vai falar sobre as Forças Armadas Americanas usarem drogas como forma de lavagem cerebral. Depois ele vai falar sobre a primeira injeção letal, em 1977. Depois, na década de 60, o primeiro uso da palavra ciborgue, né? Eu acho que agora a gente pode tirar a visão do livro, Marcelo, que eu acho que eu vou seguindo aqui menos por uma leitura mesmo. Então, assim, gente, a partir dali ele vai falar sobre um pouco, né, aqui na página 34, né, sobre as Guelle Cassé, né, que são as caras deformadas, né, as bocas deformadas da guerra, que eles vão usar próteses, né, só que depois isso vai virar cirurgias plásticas, né, então aquilo que vem como novamente, aqui necropolítica virando biopolítica, né, então às vezes aquilo que era para corrigir da guerra se torna cirurgia plástica, aí depois tem a amplidão do lifting facial, aí ele entra no plástico, né, no final da 34, vai falar sobre a Dupont, que foi uma das pioneiras nesse desenvolvimento do plástico, e é muito importante isso, entende? Assim, a gente não vê o nível da transformação, entende? Que tá sendo operada, né? A gente precisa dessa análise assim para conseguir enxergar, né? Como o plástico também está seguindo essa mesma lógica, né? Porque o plástico ele não passa a ser só mais uma forma de controle e domínio do material,
como a gente poderia pensar, por exemplo, no domínio do ferro, no domínio da madeira, entende? A gente está num domínio que vai à mudança estrutural interna do próprio material e na invenção de um novo material. E esse novo material é reproduzido em larga escala, né? Essa ideia, o plástico, né, várias das coisas aqui são símbolos disso, mas o plástico é um bom símbolo daquilo que o Preciado vai repetir algumas vezes no decorrer desse capítulo, que o poder farmacopornográfico, o trabalho dele não é tanto industrial, de produção de objetos, mas é um trabalho de invenção, isso é o mais trabalhoso, e depois a sua difusão mundial, né? Então, assim, o plástico, o que é difícil no plástico é inventar o plástico, porque depois ele é barato de fazer. Uma das coisas mais baratas que você pode fazer é o plástico, entende? Vai fazer uma microempresa para você criar qualquer tipo de objeto, entende? Fazer de madeira é caríssimo perto de fazer de plástico, entende? O plástico é baratíssimo, mas a ideia do plástico é caríssima, né? A pesquisa que resultou na ideia do plástico é caríssima. E o plástico, apesar de ele ser baratíssimo para essa difusão mundial, ele modifica todo o ecossistema mundial. Ele não é local. O plástico não é local, entende? Você produzir e fazer plástico localmente está influindo no ecossistema de toda a Terra, né? Então, o plástico, a existência do plástico, na sua molécula, ela é globalizada. Olha que isso é muito incrível, interessante de se pensar, né? É terrível a realidade, mas assim, a análise, né? Porque não vai ficar ali, o plástico não vai ficar ali, não está localizado a região, né? Então ele fala aqui, por exemplo, do Trash Vortex, né? Que fica lá no Oceano Pacífico, é tipo uma grande montanha de lixo flutuante. Procurem na internet que vocês vão ver, é assustador, né? Aquilo ali não veio do local, é global, entende? Só que isso está afetando o microplástico nos oceanos, que está matando os ecossistemas, tal, e tem efeitos que são efeitos em cascata, né? Então, assim, nós estamos numa outra forma de funcionamento aqui, né? Aí, ó, na página 36, eu vou ler um trechinho para vocês, que ele vai falar, vai ser o trecho da definição, né? Ele fez toda essa preparação, e agora vai vir a definição. Então, são só alguns indicadores do surgimento de um regime pós-industrial, global e midiático, que a partir de agora eu chamarei de fármaco pornográfico. O termo se refere aos processos de governo biomolecular, fármaco, e semiótico técnico, pornô, da subjetividade sexual, dos quais a pílula e a Playboy são dois resultados paradigmáticos. Então, esse é o momento da definição, né? Você está pondo aí? Pode pôr, Marcelo. Ele saiu. Embora finque raízes na sociedade científica e colonial do século XIX, os vetores econômicos do regime farmacopornográfico permaneceram invisíveis até o final da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente escondidos sob a aparência da economia fordista, eles se revelarão na década de 70 com um colapso gradual do sistema de produção criado por Ford. Agora, eu vou ler um outro trecho aqui no final da página 37, que também vai mostrar um pouco esse avanço teórico, né, uma continuidade teórica na relação... Deixa eu ver aqui, Marcelo, eu não sei se eu... Deixa eu ver. Tá aparecendo. Agora vai para o final da página 37, nesse o sucesso, aqui, a partir desse o sucesso, que vai mostrar essa continuidade teórica, nesse desenvolvimento do Preciado a partir da Butler, né? O sucesso da indústria tecnocientífica contemporânea consiste em transformar nossa depressão em Prozac, nossa masculinidade em testosterona, nossa ereção em Viagra, nossa fertilidade ou esterilidade em pílula, nossa AIDS em triterapia, sem que seja possível saber quem vem primeiro, a depressão ou o Prozac, o Viagra ou a ereção, a testosterona ou a masculinidade, a pílula ou a maternidade, a triterapia ou a AIDS. Esse feedback performativo é um dos mecanismos do regime farmacopornográfico. Então, olha, feedback performativo é bastante importante.
que a gente trabalhou lá, a noção de performance da Butler, né, que é uma repetição estilizada de atos, né, então a gente vai encontrar, né, o gênero é performático, por quê? Porque ele é uma repetição estilizada de hábitos, né, de atos, e tem a ver com esses hábitos e gestos, né, então assim, aqui a gente vai estar num momento em que esses nossos hábitos e gestos, eles não estão mais ligados, como talvez a Butler pudesse estar pensando lá no problemas de gênero, e como Foucault pensou, no regime disciplinar, numa educação, num controle através do exercício e da gratificação e da punição, que é bem típico do regime disciplinar. Não, agora, parte da nossa subjetividade, né, ele vai se dar num feedback performativo com substâncias e imagens, que vai ser a coisa do semiótico, né? Não necessariamente nesse controle, nessa vigilância, nesse exercício. Vai ser algo que vem num nível molecular, né? E semiótico, né? Ó, aí vai continuar. A sociedade contemporânea é habitada por subjetividades toxicopornográficas que se definem pela substância ou substâncias que abastecem seu metabolismo, pelas próteses cibernéticas e vários tipos de desejos farmacopornográficos que orientam as ações dos sujeitos e por meio dos quais eles se transformam em agentes. Assim, falaremos em sujeitos Prozac, sujeitos cannabis, sujeitos cocaína, sujeitos álcool, sujeitos citalina, sujeitos cortisona, sujeitos silicone, sujeitos heterovaginais, sujeitos dupla penetração, sujeitos Viagra, sujeitos dinheiro, né? Isso a princípio parece uma verborragia, né? Eu vejo algumas pessoas, às vezes, negando, né, esse tipo de texto apreciado, né, ou às vezes reproduzindo de forma verborrágica, mas aqui não é verborragia, né? O que ele está dizendo é que agora os sujeitos, eles estão ligados, né, parte da identidade dos sujeitos está ligado com as substâncias que formam o seu metabolismo, né? Então, assim, tem sujeitos que é difícil a gente conhecer como que é a pessoa sem a pessoa estar sob a influência do álcool, sem a pessoa estar sob a influência do café, da cannabis, do Prozac, da Ritalina, enfim, né? Ou então da questão desses mecanismos que antes eram mais fortes de forma disciplinar, né? Como, por exemplo, a questão heterovaginal, que ele fala aqui, o dupla penetração, mas que se torna muito mais simples, digamos assim, né? E muito mais direto, muito mais automático através da pornografia, né? Por exemplo, não dá mais para dizer o que é o sexo, principalmente dos homens, né, mas das mulheres também na nossa sociedade, sem a pornografia. Aí, os homens não sabem mais o que era o sexo antes da pornografia, entende? A relação sexual, a pornografia, ela não é um complemento, uma coisa a mais, uma pimentinha da relação sexual. A pornografia, ela funda a relação sexual, é ela que diz como deve ser a relação sexual, né? Então, ela não se diferencia mais do que é a relação sexual, né? Então, quando o homem vai transar, né, vamos pegar o homem aqui, que isso é mais forte no homem, a gente não sabe mais como seria ele transando se não houvesse a pornografia, porque o imaginário dele, toda a postura do corpo, né, e tudo que ele vai atrás, a forma de construir o corpo nas academias e por aí vai, né, estão ligados a essa pornografia. Então, aqui, ó, ele vai falar algo bastante importante, né, mais para o final da 38. Não há nada a descobrir no sexo, vamos ver, aqui. Não há nada a descobrir no sexo ou na identidade sexual. Não há segredos escondidos, não há interior. A verdade sobre o sexo não é uma revelação, é sex design. Aí, mais para o final, ele fala ali, ó. Não vou ler tudo, vai. O biocapitalismo farmacopornográfico não produz coisas, e sim ideias variáveis, órgãos vivos, símbolos, desejos, reações químicas e condições de alma. Em biotecnologia e pornocomunicação, não há objeto a ser produzido. O negócio farmacopornográfico é a invenção de um sujeito e, em seguida, sua reprodução global, né? O que isso está sendo dito?
que, enquanto lá no regime disciplinar havia uma técnica das mais descritas por Foucault, que é a técnica da confissão, né? Essa técnica, essa forma de funcionamento do regime disciplinar, ele ao mesmo tempo tentava controlar a interioridade e criava a interioridade que tentava controlar. Isso é algo importantíssimo da gente lembrar, né? Como funcionam as coisas, né, numa análise pós-estruturalista. Né? Numa análise pós-estruturalista, a gente dificilmente acredita, lembra que eu falei lá no nosso primeiro encontro, na existência do objeto como uma concretude que existe em si. Ela está sempre em relação cultural. Né? Então, lembra que a gente trabalhou também o princípio da indeterminação, que quando eu olho para um objeto, eu já transformo o objeto que eu pretendi olhar. Meu olhar transforma o objeto. Eu nunca estou olhando para o objeto em si. Né? E aí, a mesma coisa. No regime disciplinar, há uma tentativa de descobrir o que o sujeito esconde. E essa tentativa de descobrir o que o sujeito esconde, ela é correlata, não necessariamente causa, mas eles estão num jogo de retroalimentação de causa e efeito. Então, assim, a tentativa de descobrir o que o sujeito esconde produz a interioridade do sujeito, para ele esconder algo. A gente só esconde algo quando há uma pergunta dizendo o que você esconde. Antes de alguém perguntar o que você esconde, você não esconde nada. Entende? Isso é bastante importante. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma cultura comunitária, né, como de alguns povos indígenas brasileiros, vai ser estranho essa nossa ideia de subjetividade, que ela é uma ideia típica, criada ali no século XIX. Né? Claro que tem, desde o Renascimento, ela já está sendo gestada, né, mas a sua maior face é a face do indivíduo burguês do século XIX europeu. Entende? Então, por exemplo, quando Adorno e Horkheimer, por exemplo, na dialética do esclarecimento, eles falam que a psicanálise, o sujeito que a psicanálise descreve, ela ajudou a criar e está desaparecendo, tem gente que não acredita, que acha assim, não, Freud estava... Tem gente que tem uma visão da psicanálise que é uma visão realista e ingênua, como eu estava falando para vocês, que acha que a psicanálise descobriu o inconsciente, né? Sendo que a interpretação mais interessante é de que a psicanálise inventou o inconsciente. Então, não havia inconsciente. Claro que haviam fenômenos, os fenômenos estavam lá, entendi já, porque é uma coisa da cultura daquela época. Mas a psicanálise, quando deu esse nome, ela ajudou a dar contornos para aquilo que antes não existia sem aqueles contornos exatos. Né? Então, você falar, por exemplo, inconsciente numa tribo indígena, numa comunidade indígena, mesmo que não seja organizada em tribo, é bem estranho, porque o inconsciente, como nós o conhecemos, né, que é isso, algo que me controla, e que não, a própria definição do Freud que envolve, eu não sou senhor dentro da minha própria casa, essa é uma das definições do Freud. Freud diz assim, a psicanálise é uma revolução, porque ela mostrou que a humanidade, né, o homem, né, usando o homem para significar humanidade, que é problemático, não é senhor na própria casa. Isso é tipicamente burguês europeu, entende? Se você não tem uma casa, se você nunca se achou senhor na sua própria casa, entende? Então, aí que vem. Uma pessoa de alguma tribo indígena, que estou usando aqui de forma, né, bastante problemática também, nessa amplitude, mas é só para a gente pegar um exemplo de uma outra cultura que não é ocidental, mas assim, esse tipo de princípio se manifesta em várias das culturas que são mais comunitárias e não individualistas, né? Muitas vezes os processos psíquicos, eles não estão, eu já expliquei isso para vocês também um dia, não estão ligados à individualidade, eles estão ligados à forma de funcionamento da comunidade. Não precisa estar todo mundo interiorizado, todos os mecanismos de funcionamento da sociedade, né? Então, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. A partir do momento que a gente pensa esse sujeito que tem uma interioridade,
esse sujeito, ele era um sujeito do qual nós queríamos saber o que estava no interior, né? Então, esse saber produzia o que estava no interior, né? E quando a gente cria lá o Foucault, quando ele descreve que no século XIX que é criada a noção de homossexualidade, e que essa noção de homossexualidade está ligada a uma série de de traços específicos da espécie, né? Aquele processo que ele chama de especificação, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês também já, que está em funcionamento na nossa sociedade muitas vezes. Um homem faz uma determinada ação, por exemplo, se um homem beija um outro homem, alguém já vai falar assim, sabia que ele era gay, entende? E aquilo ali era um indício daquilo que ele estava escondendo, da homossexualidade que tá lá dentro dele e não está se revelando, mas um desmonhecar pode revelar, né? Então, assim, aí entra a confissão, confessa, né? Então, confessa para o padre, confessa para o psicólogo, ou vai conversar com outras pessoas, enfim, vai ler livros, mas há essa ideia de que tem algo no seu interior que precisa ser demonstrado, né? Que precisa ser exteriorizado. Esse tipo de funcionamento, né, é típica do regime disciplinar. Então, você cria o que está lá dentro para, com o regime de confissão, você poder controlar isso que você criou. Aqui a gente está numa outra forma de funcionamento, né? Então, não há nada a descobrir do sexo ou na identidade sexual. Não há segredos escondidos. Não há interior. A verdade sobre o sexo não é uma revelação. É sex design, né? Então, o que é sex design? Né? É uma construção planejada, né? E dirigida à forma do sexo, né? Então, assim, você não tem, hoje em dia, uma questão mais importante do que a questão de se você é ou se você não é, por exemplo, trans, é do acesso que você vai ter ou não às tecnologias de transformação corporal, não é? Tanto que a medicina e a psicologia, elas são ainda forças típicas do regime disciplinar, elas são instituições disciplinares, né? Qual que é uma das dificuldades que uma pessoa trans, por exemplo, no Brasil, enfrenta, né? Quando ela quer fazer uma terapia hormonal, uma cirurgia de transgenitalização, ela vai precisar da anuência de médicos e psicólogos, né? Então, assim, ela vai precisar se submeter a um regime disciplinar. E aí, por exemplo, vai no psicólogo, o psicólogo vai saber se a pessoa vai tentar descobrir se a pessoa é realmente trans. Essa pergunta é estranha, entende assim? Porque ela é típica do regime disciplinar, de você criar uma interioridade, quer dizer, a pessoa tem que pensar, será que eu sou realmente? Será que isso não é um desejo transitório? A ideia de um desejo transitório mostra uma concepção de que há uma essência e essa manifestação pode estar sendo ocasionalmente diferente da essência. Essa é a ideia que está por detrás, isso é típica do regime disciplinar, entende? Essa ideia de uma interioridade, de uma essência que vai se manifestar de uma determinada forma e que você tem que controlar essa forma que se manifesta, e assim você também controla a essência, né? Então, olha, não podemos fazer uma cirurgia de transgenitalização, porque vai que você se arrepende, né? E aí que, nas pessoas trans, né, que boa parte delas, no seu fenômeno atual, já estão muito mais sob o regime, né, farmacopornográfico, né, não tem esse tipo de pergunta, não é essa questão que está em jogo. A questão que está em jogo é quem tem acesso e quem não tem acesso a fazer o seu próprio sex design, entende? Então eu não posso mudar o meu corpo, né? Aí a gente entra, por exemplo, em algumas articulações, né? Até, olha que engraçado, a forma como os três regimes eles são interconectados, né? As pessoas trans, elas, muitas vezes, vamos pegar as travestis nesse caso, que eu acho que vai ser mais simbólico, né? Não vamos pegar as pessoas trans, é melhor. As pessoas trans, elas estão
em parte, sobre um regime soberano. Quando esse regime diz assim, você não pode fazer o que você quer do seu corpo. Você não pode, é contra a lei. Entende? Você não pode ter acesso a, a, a hormônios e tomar isso sozinho. Você não pode ter acesso, você não pode ir em qualquer lugar e fazer uma cirurgia de transgenitalização, entende? Você não pode mudar o seu nome a hora que você quiser. Você precisa de um processo. Aí, então, esse pode ou não pode é típico do regime soberano. Aí, para quem pode, vai ter que se submeter ao regime disciplinar, né? Então, como? Precisa do médico, do psicólogo, do advogado, né? A gente entra no mundo disciplinar, que vai ter todo um como, não é de qualquer forma que você vai ser trans, não. Se você vai ser trans, você tem que se encaixar nessa caixinha aqui, ó, que é uma caixinha que diz horários, que diz gestos, que diz pensamentos, que diz opiniões, atitudes, tá tudo controlado, né? Então você vai ser trans, tá bom. Aqui o regime disciplinar. Só que as pessoas trans não aceitam isso muitas vezes, né? E esse daqui é um exemplo disso, né? Por quê? O Preciado, ele conta sobre como ele contrabandeava testosterona e usava ilegalmente, né? E, por exemplo, as pessoas trans às vezes fazem isso, né? Aí as travestis são um bom exemplo, né? Tá bom, o Estado não vai me fornecer, eu vou lá e vou fazer injeção de silicone industrial, vou me harmonizar de forma independente de um endocrinologista, né? Então, auto-hormonizar e por aí vai, né? Então, e às vezes produz os resultados que precisam produzir. Claro que as pessoas morrem nesse processo também, né? Mas, assim, são 3 formas diferentes de controle. Entende? E é claro que há uma impressão de que um controle individual, talvez, nessa decisão, né? Mas ela não é só individual, porque é aquilo que está circundando, né, da pessoa trans, né? Porque está disponível na cultura, né? Porque tem uma rede de contrabando de pessoas vendendo esses hormônios, por exemplo, né? Enfim. Até aqui vocês entenderam? Tem alguma dúvida, né? Já acabou essa parte do livro, do capítulo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que a gente já está faltando meia hora. Você quer fechar essa parte do vídeo para começar outra? Pode fazer isso, Marcelo. Então faça isso.